Estamos começando mais um 3S Talks, esse que é o podcast do grupo 3S Corp, onde nós falamos sobre negócio, sobre empreendedorismo, falamos sobre comércio exterior, falamos sobre processos, pessoas. E hoje nós falaremos sobre inteligência artificial e a tecnologia, a inovação e diversos elementos a respeito disso. Eu sou o Lucas Schomer, sou host desse podcast, sou também cofundador e CEO do Grupo 3S Corp. E hoje eu falo com Wagner Roth, que é o nosso Head de Inovação e Tecnologia do Grupo 3S. Seja muito bem-vindo e muito obrigado pela tua participação aí, Wagner. Obrigado, Lucas. Que agradeço aí o convite. Muito bom. Muito se fala nos dias atuais sobre inteligência artificial, chat GPT e o impacto que isso pode trazer na vida dos profissionais, das empresas, do ponto de vista positivo e do ponto de vista também negativo, né? Eu te confesso que estou me lembrando agora, há uns 5 anos atrás, quando eu fiz um MBA da FGV de gestão comercial, o coordenador lá do curso, quando era instigado para falar sobre técnicas de venda, sobre, sei lá, coisas relacionadas à área comercial, ele se posicionou da seguinte maneira: vocês não devem falar sobre área comercial. Esse negócio é um tema batido que vocês vão fazer pesquisa no YouTube e vão achar um catatal de material a respeito disso. Vocês têm que olhar para quê? Para machine learning, para blockchain, para a internet das coisas. Isso já se falava ou se era trazido naquele período. E ele até sugeriu um livro, Organizações Exponenciais, de como as empresas elas se formatavam. E aí nós começamos a olhar para isso, né? Logicamente que muita coisa veio se desenvolvida ao longo da trajetória, ao longo do tempo, e novas tecnologias e novos aspectos vieram, inclusive para dentro do negócio da 3S Corp, né? Então eu queria que tu contextualizasse um pouco a respeito da inteligência artificial aplicada na vida das empresas e quais são, de fato, esses pontos positivos e negativos, se houver, e motivadores de preocupação dos profissionais que estão entrando agora no mercado de trabalho e mesmo os que estão com a preocupação que se tem de vou perder a minha posição. Então, comenta um pouco de como a inteligência artificial está envolvida hoje no mundo dos negócios e na vida das empresas. Perfeito, Lucas. Na verdade, a inteligência artificial, com o tempo, aí, ela já vem ganhando um pouco mais de popularidade com o ChatGPT, né? Sim. Mas já é uma coisa, como tu colocou aí, que já tem bastante tempo aí já de uso, não só pelo fato da inteligência artificial, mas também por inovação e criação de novos conteúdos a partir de machine learning, né, que é o aprendizado de máquina. E as empresas vêm aperfeiçoando isso cada vez mais, porque o principal ganho da IA, né, da inteligência artificial, é a gente poder automatizar, ou pelo menos ter aquela forma de fazer coisas mais padrão, usando a máquina para fazer, né? E não usar a pessoa, mas fazer aquele trabalho corriqueiro, né? Aquele trabalho mais de pesquisa e inovação. Então, a IA ela ajuda muito nessa parte de trabalhos repetitivos, trabalhos mecânicos ou trabalhos de pesquisa, né? Onde ela vai trazer algum ganho com relação a essa questão. Agora, não dá para falar de IA sem ter essa questão de preocupação com o meu futuro no meu emprego, né? O futuro na empresa. Minha carreira profissional, e agora? Está em jogo? Está em risco? Exatamente. E esse não é um risco, né? Porque a IA, por mais que ela tenha uma agilidade, uma eficiência muito, né, comprovadamente aí já de 99% de acuracidade com base em dados históricos, ela não tem a parte criativa, a parte, né, de inovação que o ser humano traz, que é o diferencial, né? Então, o que as empresas estão fazendo? É aquele trabalho, né, de operação, né, o dia a dia, colocar isso para uma IA trabalhar, né, e ir aprendendo com esse modelo e ter ali atividades como, né, busca de campo, inovação, criação, né, toda a parte de marketing, por exemplo, né, toda essa área de criação, isso ainda é uma coisa muito peculiar do ser humano, porque tem a ver não só com a criação, com a criatividade, mas também com o negócio, com o modelo, com a cultura da empresa. Isso aí ainda ela não tem essa inteligência para poder trazer essa personificação dentro do trabalho que ela realiza, né? Brilhante. Então, talvez aí olhando com um viés de uma maneira positiva, a inteligência artificial com foco em potencializar o trabalho do profissional
em que aquelas atividades que são mais rotineiras, que são mais, de certa forma, burocráticas ou extenuantes, num linguajar bastante prático, aquilo que a gente não gosta muito de fazer, talvez a inteligência artificial venha para compor, liberando ao profissional atividades mais estratégicas ou mais de análise ou mais de, enfim, de criatividade, colocando mais ele num protagonismo ou no palco da criação, da imaginação, da composição de estratégia, dos relacionamentos, enfim, a inteligência artificial como forma de fato, potencializar o trabalho. Perfeito. Exatamente esse é o ponto. Tanto é que se fala muito em indústria 4.0, né? Sim. Que é exatamente isso, né? Eu tenho o meu modus operandi ali da minha operação e eu posso automatizar isso com o uso da IA, né? Eu costumo chamar a IA de um bebezinho, né? Tem muitas empresas que acham que comprar uma IA e implementar é da noite para o dia que acontece, mas não é bem assim, né? A gente precisa ir treinando aquele modelo e evoluindo ele dependendo da atividade ou do processo que ela vai executar. Então, ela vai aprendendo aquela atividade, aquela rotina, e aí pode começar a liberar o profissional naquele trabalho, naquele dia a dia, que é uma coisa mais repetitiva, né? Porque o trabalho da IA é basicamente isso, né? Repetição e aprendizado, né? Legal. E aí, quando tu fala de indústria 4.0, e aí logo eu trago alguns conceitos da indústria que a gente pode trazer, logicamente, para o nosso ambiente de serviço, né? Com esse olhar de engenharia, ou de fluxo de processos, ou de metodologias que a gente traz da indústria para dentro do serviço. E nós, enquanto 3S, fazemos isso consideravelmente. E aí, trazendo um pouco do ambiente, o que na prática é inteligência artificial. Eu estava agora na hora do meio-dia, estamos gravando à tarde, então eu estava na hora do meio-dia falando sobre uma estrutura nova que está vindo para a indústria e que pode servir para o nosso centro logístico lá também. Mas, na prática, uma câmera, só para trazer um pouco de um exemplo prático, né? Sim. Um case. É uma câmera que é colocada em cima do profissional e observar em quantos segundos ele consegue fazer uma dobradura de papel e montar um barquinho. Então, aí isso potencializado a tantas horas de trabalho, quantas unidades ele consegue produzir de barquinhos no final do seu expediente. Então, aí começam a ter dados específicos, tem indicadores do negócio, e a inteligência artificial, portanto, vem auxiliar nesse processo. Porque dados, indicadores, dashboards, BIs, hoje em dia, penso eu que dentro das empresas, se não é uma realidade, deveria ser, porque essa empresa já está ultrapassada. Então, a inteligência artificial vem para, de novo, olhar para o negócio com um outro olhar e potencializar realmente, através de novos dados, novos indicadores, a performance. Então, bom, o Lucas conseguiu produzir 500 unidades de barquinhos, naquele dia. E o Wagner fez 350. Por quê? Tem uma explicação lógica para isso e a inteligência artificial ela traz isso. É mais ou menos, Wagner, neste caminho que a indústria 4.0 também vem potencializar ou auxiliar no processo de avaliação, de indicadores e tal, e como isso a gente pode transportar talvez para o nosso mundo de serviço. Perfeito, eu acho que esse exemplo que tu trouxe é uma prática bem comum, né, hoje em dia, do uso não só da IA, mas como também da robótica, né, a robotização. Perfeito. Porque a IA é justamente isso, né, é aprender com a repetição do ser humano, do processo, e aí executar aquilo ali sem erros, né, por se tratar de algoritmo, né, computacional, eu não tenho erro, eu tenho, né, uma criação em cima daquilo ali, uma evolução. Então, a gente consegue repetir um movimento de forma muito mais rápida, né, e garantindo a qualidade qualidade aqui, o erro aqui eu falo entre, né, a situação que eu estou ensinando, né, se a gente ensinar a fazer errado, obviamente a repetição vai ser errada, mas ela vai aprendendo e corrigindo isso de forma automática, até mesmo para sugerir melhorias no processo. Eu acho que esse é o principal ganho da IA, né? Que ela consegue, né, dependendo do modelo e da estrutura que tu montar a tua IA, ela pode te sugerir, sim, uma forma mais objetiva de chegar no teu resultado, né? Então, ela tem esse potencial, sim. E quando a gente olha para serviço,
a amplitude de possibilidades é enorme, porque a gente tem questões de integrações, busca em informações em diversas plataformas, checagem de status, né? Então tem muita coisa hoje que já temos IA fazendo algumas rotinas de trabalho, né? Ainda com apoio ou um cheque ali de um ser humano naquela atividade, mas já tem diversas atividades hoje que rodam, né, repetitivas, que a IA ela consegue fazer e ir aprendendo aquilo ali, né? Por exemplo, se a IA ela testa que um determinado status de uma carga está em deslocamento, mas não teve movimentação em 3 dias, e isso aconteceu por, né, um mês consecutivo, ela não precisa olhar todo dia. Ela sabe que se ela olhar a cada 3 dias, ela vai ver a movimentação e não olhar todo dia. Então, ela consegue perceber ganhos nesse sentido, tá? Sim. E aí a gente traz aqui, por exemplo, esse exemplo que eu dei, que tu robusteceu com a tua resposta, é a máquina aprendendo com o ser humano, né? O ponto está no momento que as máquinas aprenderam com as máquinas. Ou seja, né, esse processo de aprendizagem de robotização, enfim, que não dependa mais da figura central do ser humano e que a gente vai ter dentro desse ambiente as máquinas aprendendo com elas próprias. A gente tem vários modelos de IA, tá, Lucas? Essa é o modelo realmente de autoaprendizado, né? Entendi. A máquina... isso tudo varia do algoritmo ou da forma que tu vai trabalhar aquela IA ali, mas ela tem um autoaprendizado, né? Ela vai aprendendo com conteúdos históricos, né? Seja de acesso em arquivos, documentos, enfim, internet, ou até mesmo com regras que a gente vai alimentando e aperfeiçoando, e ela vai autoconhecendo aquele objetivo dela, e isso ela faz, né, com que ela comece a ter mais conhecimento e mais skills, né? Que é o machine learning, né? O aprendizado de máquina. Sim. Então, com esse aprendizado, a gente pode aplicar vários modelos. Mas, por exemplo, quando a gente fala de carro autônomo, já não é um modelo com aprendizado, ele é um modelo com base histórica, né? Ele vai se aperfeiçoando com base naquilo que ele fez, né? Então, se ele fez algo e alguém, né, o algoritmo direciona que isso está errado, ou isso está certo, ou faz assim, ou calibra, ele vai aprendendo com base nesse histórico de ações, tentativa e erro que ele foi fazendo, e ele vai aperfeiçoando o algoritmo com base nisso, né? Então, varia muito da aplicabilidade que tu vai colocar a IA para trabalhar e também do que tu vai exercer dentro daquela atividade, dentro daquele processo, né? Sim. E aí, transportando isso enfim, trazendo isso para o nosso ambiente de logística, muito provavelmente, nos próximos anos, nós vamos observar esses veículos autônomos, talvez em larga escala, circulando aí, com as entregas que hoje já acontecem em drone, enfim, talvez a gente tenha veículos autônomos também circulando, dentro do nosso aspecto de logística, isso possivelmente vai trazer um impacto importante. Como é que tu vê isso? Eu acho que traz um impacto, mas o impacto maior que eu vejo é a mudança, né? É a quebra do paradigma, né? Que sempre quando a gente muda alguma coisa, é sempre, mas como assim, né? Quando começou lá em 2008, 2009, ali, os telefones com touch, ali, com iPhone e tudo mais, todo mundo, mas como assim? Eu vou digitar tocando nas teclas e não vou ter mais um teclado físico. Sim. Hoje em dia tu não se vê mais usando esse teclado físico. Verdade. Então acho que é muito mais a questão da quebra do paradigma e a renovação, né, de como fazer as coisas do que de fato isso ser um problema ou daqui a pouco uma ameaça, né? Um ponto que eu acho que é um desafio, assim, olhando de forma global, é as múltiplas regras que a gente tem hoje em determinados países. Então, né, como é que eu, né, pensando numa IA ou numa forma autônoma de resolver algum problema, como é que eu penso nesse problema dividido em múltiplos países, origens, e cada um com as suas regras, cada um com as suas, né, com seus desafios, né? Seria muito fácil hoje a gente chegar olhando para a 3S aqui, conseguir ter um mapeamento de valor de frete, né, embarque internacional, questões climáticas que podem ou não daqui a pouco atrasar uma carga. Então isso são fatores que podem e
dificultam muito nesse equilíbrio entre IA no nosso cotidiano, dia a dia, né, do que simplesmente a gente começar a usar já ferramentas que a gente tem hoje, ou automação, como carros ou drones, para fazer alguma coisa que é mais direcionada, né? Não precisa necessariamente de uma IA para esse tipo de ação. Então vamos trazer... talvez deveria ser um capítulo para a gente começar isso, mas tu fala sobre as múltiplas regras, né? Então vamos falar um pouco sobre as múltiplas ferramentas de inteligência artificial. Porque talvez a inteligência artificial, agora o ChatGPT me responde absolutamente tudo, aquilo que hoje eu não uso mais o Google, né? Eu faço a pergunta para o ChatGPT, ele me direciona, ele resolve a minha vida. E agora, eu acho que até um ponto importante que eu tenho discutido é como se diferenciar em termos profissionais, né? Porque hoje em dia está todo mundo tem uma capacidade de publicação rápida, porque preciso montar um texto XYZ, dá mais ou menos o histórico, sabe fazer a pergunta certa, ele monta um texto autoral e potencializa. Bom, hoje em dia, esses tempos aí, eu estava discutindo sobre numa ferramenta, e eu quero falar sobre ferramentas, né, das mais variadas, e ele simplesmente, uma ferramenta de inteligência artificial, eu criei o conteúdo em português e ele transportou aquilo em alemão, mandei para minha família, dizendo que, bom, eu estou aprendendo alemão e tal, e caramba, como é que tu conseguiu aprender em 3 meses? É sacanagem. Então, assim, essas múltiplas ferramentas de inteligência artificial e que a gente talvez coloque como ChatGPT, uma inteligência artificial das maiores, mas quais são as outras ferramentas, de modo geral, de inteligência artificial para o mundo corporativo que a gente poderia trazer aqui assim, para a nossa audiência? O ChatGPT hoje é, de fato, a ferramenta, né, vamos dizer assim, mais popular hoje em dia de inteligência artificial, né, disparado. Mas já tem o Google, tem o próprio Bard do Google, que é o equivalente ao ChatGPT, mas eles têm skills diferentes, né? O ChatGPT ele é muito bom, como tu comentou, numa criação de algum conteúdo, ou até mesmo uma pesquisa com base em histórico ou informações da internet, né? Então, o ChatGPT ele tem uma base muito rica, né? Ele é muito calcado com esse histórico de informações que a gente tem na internet. Já o Bard não, ele é mais técnico, ele te ajuda mais na montada. O exemplo do barquinho que tu falou, por exemplo, ele te apoia mais assim com situações onde tu traz elementos e ele vai te apoiar nessa criação com base nesses elementos, né? Mas hoje é difícil pensar numa plataforma ou numa Big Tech, tá, Lucas, que não utilize inteligência artificial. O próprio Google que tu comentou, ele utiliza algoritmos de inteligência artificial para trazer para o Lucas um anúncio, uma informação, algo relacionado à geolocalização que tu está, ao teu histórico de consulta, os teus gostos. Então, tem já aplicação de IA em muito do que a gente usa. O próprio iPhone, o nosso smartphone, eles trazem muito isso aí já embarcados nesse dia a dia. A forma, né, de ajudar a escrever um texto, uma pesquisa mais objetiva para o Lucas, né? Então ele traz essa questão, né? Por muito tempo se ouviu falar da Alexa, por exemplo, né? Que a Alexa está nos ouvindo, eu estou vendo propagandas com base no que, né? Eu estou aqui em casa, ninguém está me vendo, eu falei algo, pum, começo a ver propaganda em tudo que é lugar com base naquilo ali. Sim. E de fato, né? Tem essa questão, né? Todas as empresas elas evitam ou negam que existe esse uso de informação. Mas não existe um sensor, né, que está nos observando. Então, é muito fácil saber que tem diversas plataformas ali usando de inteligência artificial para trazer relevância, né, maior relevância nos conteúdos, né? O próprio TikTok, Instagram, as plataformas de rede social, elas usam muito de inteligência artificial justamente para isso, para te apoiar num conteúdo mais personalizado, né? Então, de ferramentas, assim, hoje a gente não tem muitas coisas, né, assim, populares, mais específicas no detalhe. A gente acaba tendo, né, para criação de imagens, criação de áudio, criação de conteúdo, enfim, tem uma série de ferramentas e métodos técnicos que apoiam nisso na hora de tu fazer implementar alguma questão dentro do teu cotidiano, né? Maravilha.
Para a gente trazer um pouco mais para a nossa rotina, para o nosso dia a dia, eu queria que tu comentasse um pouco hoje, dentro do nosso departamento da 3S Corp, de inovação e tecnologia, quais são talvez os pilares principais, as verticais de negócios, de áreas funcionais que nós temos dentro do macroambiente de inovação e tecnologia, aquilo que no passado, né, Wagner? Bom, eu tenho uma área de TI. A área de TI serve para quê? Para dar suporte nos computadores quando ele estraga, né? Então, o suporte de software é externo, enfim. Então, esse é apenas um dos pilares necessários, importantíssimos, certamente. E quais são os outros que nós temos embarcado aqui dentro do negócio, que a gente já falou, BIs, a parte de dev, como é que está montado o nosso setor de inovação e tecnologia dentro do negócio da 3S Corp? Antigamente a gente chamava de área de informática. Né? Área de informática, é verdade. Área de informática, né? Mas a TI nada mais é do que a área de informática, né? Informatização. Sim. Né? E hoje na 3S a gente... assim como na grande maioria do mercado, o foco ele acaba sempre sendo em sistemas, né? Que é aquilo que brilha o olho do usuário. Né? Eu costumo dizer que por trás das cortinas, a TI tem uma porrada de coisas ali para o funcionamento, mas o que brilha o olho do usuário é aquele botão que eu aperto, é aquela informação que está na tela, que é o sistema. Então, na 3S, hoje, os principais pilares que a gente vem cada vez mais investindo e trazendo robustez sistemas, a parte de infraestrutura, que é fundamental para manter toda essa base tecnológica, e principalmente dados, né, Lucas, que é uma estrutura muito importante para ajudar na tomada de decisão, né, que isso, hoje o BI, né, que é a principal ferramenta para ajudar na tomada de decisão, ele acaba sendo fundamental justamente porque eu tenho... Né, o que a gente costuma chamar do petróleo do século XXI, que são os dados, né, isso é o grande valor de todas as companhias, são os dados, né, então o BI ele ajuda a gente né, achar petróleo, eu não vou conseguir abastecer meu carro com petróleo, então como é que eu transformo em gasolina? Então o BI ele é praticamente isso. Então ele é muito importante nesse viés para ajudar na tomada de decisão. Mas aí, de novo, né, a infraestrutura e sistemas vem muito calcado nisso, porque o input, né, onde eu capturo esses dados, é através dos sistemas, e para eu manter tudo isso funcionando, eu tenho que ter uma infraestrutura robusta, né, para garantir o sucesso da operação, o sucesso das informações e por aí vai. Né? E esse talvez tenha sido um grande divisor de águas para o nosso negócio, Wagner, porque... Vou trazer de uma maneira um linguajar mais simples, né? É uma colcha de retalhos, uma vez que nós temos... muitas empresas, muitas áreas de negócios diferentes, portanto, muitos sistemas. Né? Cada empresa tem 1 ou 2 ou 3 sistemas. A gente tem algumas empresas dentro do arcabouço geral do Grupo 3S Corp. Então, a gente precisa ter essas diversas ferramentas, ERPs, sistemas e tal. E aí, com o advento da tecnologia embarcada, especificamente, quando a gente trouxe... implementou os BIs dentro do negócio e aí dentro dos vários dashboards, aí nós começamos a ter uma crise de dashboards aqui, porque todo mundo não sabia viver sem, né? Então agora eu preciso ter um dashboard, agora eu não sei o que e tal. Então é um pouco disso, mas certamente foi um grande divisor de águas, não vilão, mas tem que tomar esse cuidado também, né? Porque senão a gente vira refém de absolutamente tudo, só vai funcionar se tiver um dash para mim, mas com a gestão mais próxima, em tempo real dos dados, os ganhos vieram em doses aí cavalares, né? Porque e aí o crescimento veio exponencial, que era um dos aspectos lá do livro Organizações Exponenciais. Então, certamente, com o advento disso, a gente mudou o jogo do negócio. Sim. E aí, se a gente puder dar uma dica, uma sugestão para as empresas que não têm isso incorporado, que ainda estão na fase de, não, mas eu colho os dados a partir de Excel ou alguma coisa, dá certo também, logicamente, mas quando a gente pensa em tecnologia, em ter tudo na palma da mão, no momento que precisa, realmente aí o crescimento é exponencial. Perfeito. Quando a gente, né, fazendo uma relação com o que a gente estava falando de inteligência artificial, né, para mim, assim, pior do que tomar decisão sem ter dados é tomar decisão em dados errados, né? Então, quando tu fala assim de múltiplos sistemas, né, eu relaciono com aquilo que eu comentei antes ali com a dificuldade das IAs né, das múltiplas
regras ou múltiplas informações que tem em cada cenário, cada, né, país e por aí vai. Quando a gente fala de múltiplos sistemas, né, isso começa a deixar mais difícil tu implementar uma IA e principalmente um BI, né, que daí, né, se tu tem várias informações de cliente, por exemplo, né, em múltiplos sistemas e cada um com informações picadas ou quebradas ou desestruturadas, né, com dados formatados de forma diferente, isso dificulta. Não é que não consegue extrair dali valor, mas dificulta na extração e agregação de valor daquilo ali para o negócio, né? Então, como dica, assim, né, o que é importante? A gente ter os dados mapeados é muito importante, né? Aí, com esse mapeamento, a gente começa a trabalhar o que eu costumo dizer que para a gente desenvolver um sistema ou criar alguma... agregar valor, trazer valor com tecnologia, a gente tem que ter muito claro o objetivo daquilo ali, né? Não adianta a gente começar a criar um sistema sem um objetivo, não adianta eu começar a coletar dados e estruturar uma base de dados sem objetivo. Então, quando se fala em BI, a gente tem os dois principais viés, né? Que é o Data Warehouse e o Data Lake, né? Uhum. Quando eu falo de Data Lake, eu estou dizendo que eu tenho lá um mar de dados, que é onde eu tenho o meu Excel, o meu sistema, e eu vou lá e vou jogando tudo ali para dentro daquele grande balde de dados, né? Quando eu falo em Data Warehouse, eu estou dizendo que não, eu tenho os dados estruturados e quando eu preciso de um relatório de cliente, eu já sei o que eu quero do cliente. Sim. Então, ali eu vou buscar coisas específicas do cliente. Isso vem muito mais rápido e é muito mais eficiente. Muito mais assertivo. E com isso acaba tendo até uma certa economia com relação de infraestrutura, processamento de dados, né? Coisas que às vezes pode levar horas, dias para processar uma informação, dependendo da estruturação que tu tiver, né? Se tu tiver essa camada mais pronta do resultado que tu precisa, fica muito mais fácil. Então, isso te ajuda muito nessa tomada de decisão. Então, eu quero implementar o BI, não adianta ir lá e contratar um Power BI, né, agora eu tenho BI. Isso é só a última etapa lá, né, que Sim. é o teu dashboard. Mas antes disso, tem muita coisa que precisa ser feita e aí a dica seria essa, né? Tenha um objetivo claro e estruture de fato aquilo que tu precisa ter para uma análise, né, de acordo com a estratégia que a companhia vai ter, né? Maravilha. E aí, trazendo isso agora para o nosso ambiente, para o ambiente do comércio exterior mesmo, tá? Eu sou da época que no início da manhã, quando a gente recebia lá da China, os fax. Então, sou dessa época. Então, tá ótimo. Então, nós falamos a mesma linguagem. Eu chegava no escritório lá umas 7h30 da manhã e vinha coletando as folhas de fax. E aí eu tinha que transmitir aquelas informações para algumas outras plataformas para depois fazer a liberação, enfim, e construir aquilo que precisava ser feito naquele ambiente. Então, já veio numa transformação importante, porque no mundo do Comex eram as guias de importação lá da Cassex, que eu ouvia falar sobre algumas questões e datilografava mesmo. Eu datilografei durante muito tempo notas fiscais e tal, não era feito. Então eram 5 vias, é uma coisa maluca, que hoje, né, com o Danf a gente não fala mais sobre isso. Hoje não, já faz um bom tempo, mas vamos deixar para lá. Queria transportar então essa questão da inteligência artificial para o mundo do comércio exterior e falar sobre robotização de etapas e de processos. Nós não sabemos quais vão ser os próximos passos, mas sabemos que a tendência caminha para isso, logicamente. Com o advento da receita sem papel, quais são ou quais deveriam ser os processos pelos quais as empresas deveriam passar dentro do ambiente de comércio exterior, que tu está vivenciando agora também? Quais seriam as etapas importantes no sentido de tentar robotizar talvez algumas atividades mais triviais, para justamente pegando aquele gancho lá do início, para potencializar, uma vez que basicamente com o advento da receita sem papel é tudo eletrônico e não é nada mais não, mas grande parte das atividades, das rotinas, não tem circulação de documentos e também com a questão do LGPD. Eu não quero me perder muito na pergunta aqui, mas falar um pouco sobre robotização dentro do nosso ambiente de comércio exterior com a presença da inteligência artificial nas nossas rotinas. Perfeito. Eu acho que
o governo está investindo bastante nisso, né? Até tem uma previsão a gente ter o portal único totalmente integrado até o final de 2024. E com isso a gente vai ter a informação exatamente online assim que ela estiver disponível, né? Antes, né, tinha que pegar a guia e tudo mais. Hoje não, a gente tendo a informação disponível no governo, isso facilita para que a gente possa tomar uma decisão ou fazer uma ação muito mais rápido, até mesmo, né, agir de acordo com determinada situação. Então, o primeiro ponto é ter as APIs, né, ter as integrações funcionando corretamente com essa plataforma do governo. E não, né, eu sei que tem muitas empresas e muitos negócios que intermediam esse modelo, né, muito por ineficiência ou falta de expertise ali na hora de fazer essa coleta de dados ou de informações dentro da plataforma, ou até mesmo por investimento, porque tem algumas APIs que são cobradas e o custo não é barato assim, para uma operação daqui a pouco menor ou mais simples. Então essa integração, ela traz, né, ela propicia ali para o negócio criar robotizações ou criar formas automatizadas de tu fazer consultas que tu não precisa mais, né, depender de um acesso, de um login, de uma pessoa ir lá e fazer aquela validação, né? Então, esse é um ponto, é um aspecto que ajudaria muito, principalmente no que tange a questão de segurança para o negócio. Eu não perder um prazo, não perder uma data de validade, enfim. E nesse ponto, a robotização ela ajuda. E aí é onde que a gente poderia incrementar com o uso da IA, né? Trazendo ali a parte de conhecimento, fazer o chamado machine learning ali, para que a partir de ações ou de movimentos que comecem a acontecer ou cenários que comecem a ser desenhados com base em algum input de dado, isso ele começa a identificar, essa carga aqui que eu recebi com o NCM assim ou com a informação assado, está caracterizando que daqui a pouco eu posso ter ali um canal amarelo. Então, a IA ela vai conseguir antecipar isso conforme quanto mais informação a gente tiver, a gente consegue antecipar, né? E a integração com os sistemas do governo, ele vai facilitar e vai principalmente garantir a entrega, né, daquele dado, daquele resultado, daquele documento em determinado prazo, sem que isso afete o processo como um todo, né? E para o nosso operador e para o nosso cliente, isso é transparente, né? Ele tem informação ali. Eu gosto de trazer um exemplo bem simples, mas que eu acho que fica bem claro, né, esse fluxo funcionando, né? Hoje os correios, por exemplo, é uma porrada de coisas que fazem entre alguém te mandar uma encomenda e a gente receber na nossa casa do carteiro. Sim. Só que nós, usuários, a gente tem um simples rastreamento ali e eu não sei, por trás está acontecendo um monte de coisas. Esse monte de coisas que eu, né, atrelo à integração para justamente eu não preciso me preocupar se a encomenda está no CD, se a encomenda está no correio ou se a encomenda saiu para chegar na minha casa. Né, eu preciso saber de pontos específicos e aí as integrações elas ajudam nisso de forma real time ou até mesmo sem nos prejudicar no que tange ali a questões como custos ou datas, né, como eu comentei. Brilhante. E para a gente já se encaminhando para o final, Tu tocaste no ponto de segurança. Eu queria estressar um pouco mais esse assunto no nosso ambiente de comércio exterior, falando sobre segurança e conformidade e regras LGPD e tal. Também buscando aqui na minha fonte histórica, quando eu ia lá no balcão da Receita entregar as DIs para fazer a liberação, que eram físicas, em 5 vias, e uma série de documentos, um dos aspectos era que todo mundo colocava na mesma caixinha tais documentos. Segurança de informação no absoluto zero. Porque aí nós sabíamos qual era o volume de operações daquele cliente, pelo menos quantas DIs tinham ali, quem é que estava fazendo a liberação. Era uma grande fonte de informação, por incrível que pareça. Porque todo mundo, de novo, deixava na mesma caixinha naquela aduana e isso funcionava em diversas aduanas da mesma maneira. Com o advento da inteligência artificial aplicado na Receita Federal, como tu bem colocastes, traz essa segurança dessas informações que são circuladas, né, nesse nosso ambiente, uma conformidade também maior com relação ao fluxo desses processos. E
E a gente estava falando, a gente está montando agora um projeto de ex-tarifário, e aí o cliente justamente, bom, mas a gente tem que montar um projeto de investimentos, e um desses elementos é compor toda a estrutura. Bom, eu vou apresentar isso, isso vai ficar circulando, como é que funciona? Nós demos uma explicação a respeito de como realmente se movimentam os dados, login, senha, IP do profissional da Receita Federal, mas isso está bem aplicado hoje em dia dentro do nosso contexto de comércio exterior, e muitas outras coisas que serão tendência também virão, logicamente, né? Então, posso trazer esse aspecto de segurança e conformidade, pegando o gancho que tu trouxesse, para o nosso ambiente de Comex também, né? Com certeza. Toda camada de integração, ela é muito... ela tem uma camada de segurança muito rigorosa, né? Porque justamente quando a gente estava falando, o exemplo do telefone, né? Eu estou numa linha, tu está na outra, então a informação ali ela pode ser interceptada, mas ela tem muita blindagem ali para que ela tenha essa segurança, mas o risco existe. Então, quando a gente fala em integração, a camada de segurança ela é o primeiro nível que tem que ser prezado justamente por conta disso. E quando a gente começa a trazer aspectos como LGPD, né, ou até mesmo questões relacionadas a compliance interno das companhias, isso traz uma nova camada, só que isso fica dentro de cada ambiente. Então é importante no momento que a gente fecha uma integração, garanta essa segurança em ambos os aspectos, né, em ambas as pontas, né, e ao mesmo tempo garanta que lá no processo, lá na ferramenta final, onde eu estou usando o dado ou eu estou transmitindo o dado, eu também tenho essa segurança, né, porque não necessariamente como eu vou transmitir ou receber aquela informação, eu preciso expor isso para o usuário que está tanto operando quanto vai receber o dado lá no final, né? A gente consegue fatiar isso em informações ou dados mais relevantes ou específicos para cada etapa daquela atividade ali, né? Brilhante, sem dúvida. E certamente nós vamos ver muitas transformações, porque aquilo que a gente veio observando, é um aspecto muito clichê, mas aquilo que a gente veio observando ao longo desses últimos anos, o crescimento de agora é muito mais rápido e a gente tem que estar com um olhar muito atento. Por isso, dessa nossa robustez do departamento que a gente vai criar cada vez mais. Mas é um ponto sensível que as empresas têm que ter esse olhar para a área de inovação e tecnologia, que lá no passado era a área de informática, continua sendo a área de informática, mas que se potencialize isso como forma de ter dados melhores, mais rápidos, para melhores tomadas de decisão, logicamente, né? Tudo isso aí, perfeito, Lucas. É uma conexão de cada pedacinho da TI, né, dentro do processo da digitalização das companhias, né, que é fundamental. Hoje a TI, em muitas empresas, ela é vista como o pilar fundamental do negócio, justamente porque hoje ninguém mais trabalha 100% no papel escrito, né? Então, tu tem muita dependência da tecnologia para as operações, para os processos e tudo mais. Então, é importante, sim, ter todos esses viés bem estruturados e sempre, né, cuidando a camada de segurança da informação, que essa é, de fato, aí a maior, né, um maior gap, inclusive o maior, né, o próximo boom de tecnologia, até pouco tempo era o profissional de dado, o próximo boom de tecnologia aí, com certeza vai ser o profissional de segurança da informação, né, que para ter toda essa robustez, toda essa estrutura que as empresas precisam, e a 3S está investindo muito nisso, precisa ter garantindo essa camada de segurança para que não ponha tudo isso por água abaixo, né? Então já está dando um spoiler dos próximos passos, das tendências com relação à área de inteligência, de tecnologia e tal. Importante. Muito bom. Wagner, te agradeço muitíssimo dentro das rotinas tão intensas, né, tanto da tua área de tecnologia, de inovação e tal, que a gente está criando diversas coisas e todas ao mesmo tempo, porque é assim mesmo na 3S. Agregado isso ao comércio exterior, então, da tua rotina bastante intensa, muito obrigado por bater esse papo. A gente estava falando, eu e o Wagner, no início, quanto tempo nós teremos para conversar, porque nós temos 24 horas para falar aqui sobre inovação, sobre tecnologia, são diversos temas, pautas, capítulos que a gente poderia explorar,
Mas eu acho que dentro desses minutos que nós tivemos, nós conseguimos trazer para os nossos, para os nossos ouvintes, para quem está nos acompanhando aqui, diversos pontos importantes com relação à inteligência artificial aplicada no mundo dos negócios, servindo também no mundo do comércio exterior. Então, te agradeço de novo a disponibilidade. Vamos bater um papo com relação a essas outras pautas, esses outros temas diversos. E fazer um convite para vocês, para quem está nos acompanhando e chegou até aqui, para que compartilhe, independente da plataforma, seja no Spotify, no YouTube, enfim, que compartilhe os nossos conteúdos, que dê o joinha, que divulgue isso, porque o nosso objetivo é justamente criar conteúdos que sejam aplicáveis e sinérgicos com o ambiente de empreendedorismo, de negócios e tudo mais. Então, muito obrigado por ter nos acompanhado. De novo, Wagner, muito obrigado pela tua participação aqui no 3S Talks. Valeu, Lucas. Obrigado e até a próxima, hein? Até.